certo? Hoje eu vou ter um papinho diferente com vocês, vou ter uma conversa mais descontraída, é um bate-papo mesmo. Algumas semanas atrás eu abri um canal de perguntas lá no Face e deixei vocês livres para perguntarem o que vocês tinham curiosidade de saber sobre mim, sobre o blog, sobre a profissão, enfim. Vocês muito criativas, foi difícil escolher. Eu acabei escolhendo 26 perguntas, que eu não sei se eu vou ter que dividir em 2 vídeos ou não, pra não ficar muito longo. A ideia era escolher só 15, né? Teve, sei lá, mais de 500 perguntas, enfim. E hoje eu vim aqui responder pra vocês. Eu não fiz uma ordem de assuntos, eu fui escolhendo as perguntas que eu achei que de repente seria interessante e vou respondendo assim aleatoriamente. Eu não vou falar o nome de quem fez a pergunta, gurias, porque várias meninas fizeram perguntas semelhantes e eu não quero que ninguém fique chateada comigo, mas eu já vou agradecer então a quem participou, quem deixou sua pergunta lá, e daqui mais um tempo assim eu faço novamente, abro novamente esse canal de perguntas, ok? Vou começar então. A primeira pergunta é: quando você percebeu que a maquiagem te daria estabilidade e era hora de ser o seu sustento e do que você teve que abrir mão pela profissão de maquiadora? Legal, né? As perguntas são bem nessa vibe, assim, perguntas bem elaboradas. Eu percebi, na verdade, não foi muito que uma escolha. Eu tava infeliz, eu trabalhava como atendente e eu já maquiava. E surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar num estúdio, que me daria, então, a oportunidade de maquiar de segunda a sábado, que por enquanto eu só maquiava nos finais de semana. Então, como eu era muito novinha, eu tinha só 15 anos na época, eu não tinha uma família pra sustentar, eu não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje, por exemplo. Então foi muito mais fácil tomar essa decisão. Demorou um pouquinho pra eu ter uma vida estável, porque na época se cobrava muito barato, tu entendeu? Mas na verdade, foi quando me surgiu a oportunidade de maquiar diariamente. Então, quando eu saí do final de semana pra maquiar de segunda a sexta-feira também, que foi com um estúdio. E eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de ver minhas melhores amigas entrarem na igreja porque eu estava trabalhando. Eu abri mão de muita festa porque eu estava trabalhando. Eu abri mão de ter carteira assinada durante muito tempo. Eu abri mão de ter estabilidade financeira. Eu abri mão de viajar pra praia no final de semana com as minhas amigas porque eu trabalhava no final de semana. Então eu abri mão de muita coisa. Mas eu posso dizer pra vocês que valeu a pena. Muito a pena. Por isso que eu tô aqui hoje, né? 2. Como você se sente vendo que é inspiração para tantas mulheres que às vezes você é responsável por salvar a autoestima de tantas delas? Gurias, eu acho que eu não tenho essa dimensão e eu não tenho essa imagem, essa autoimagem em relação ao meu papel. Como é que eu vou me expressar? Eu acho que eu não tenho essa dimensão, na verdade. Eu sinto hoje, através dos relatos de vocês, que o quanto o meu blog e os meus vídeos ajudam, assim como o blog e vídeo de outras meninas também. Mas eu me sinto extremamente lisonjeada e extremamente privilegiada de, além de conseguir viver do que eu amo, de trabalhar numa profissão que eu escolhi pra mim, saber que essa profissão ainda traz tanta coisa boa pra tanta gente. Isso realmente não tem preço. Eu sempre coloquei o meu trabalho muito mais relacionado à autoestima e saúde do que a beleza e futilidade. Na verdade, totalmente, assim. E o blog tá aí pra isso, porque muita gente me escreve dizendo: ah, eu emagreci não sei quanto, depois que eu comecei a te acompanhar. O meu marido me elogia, antes ele não me elogiava, sabe? Então eu recebo muitos desses relatos e eu me sinto extremamente honrada, extremamente privilegiada, assim. Eu sou muito orgulhosa do caminho que eu trilhei até aqui e muito satisfeita também. Sou, assim, fico toda orgulhosa, toda boba, porque vindo de onde eu vim e saber que hoje tanta gente para me ouvir, tira um tempinho do seu dia, isso realmente não tem preço. Então eu me sinto honrada, me sinto privilegiada, me sinto orgulhosa, eu sinto que eu fiz a escolha certa. Certo? 3. Lu, queria que dissesse se alguma vez o seu trabalho maquiou alguém que se emocionou demais com a história de vida dessa pessoa. Sim, conta pra gente. Sim, eu maquiei uma senhora que tinha acabado de fazer um tratamento de câncer. E quando ela se viu maquiada mesmo sem cabelo, eu me emociono de lembrar porque me marcou muito, quando ela se viu maquiada mesmo sem cabelo, ela ficou assim, ó. Ela me falou: nem quando eu tinha cabelo eu me senti tão linda quanto eu tô me sentindo agora. E ela tava travando um câncer de mama há muitos anos, assim, e depois daquilo ali ela ainda fez curso de automaquiagem comigo. Eu sei que ela deu uma super guinada na vida dela. Hoje ela tá super bem, eu sei porque é uma pessoa da minha cidade. E me marcou muito, assim, ali eu vi que as pessoas não me pagavam pra se maquiar, que elas me pagavam pra se sentir melhor, pra se sentirem femininas também, assim. Aquilo ali pra mim me marcou muito mesmo, assim. E eu não tava no começo, mas eu acho que eu tinha uns 18 anos, então eu era muito novinha, assim, e senti aquele peso
nas minhas costas de que, poxa, eu fiz ela se sentir melhor. Aquilo pra mim foi, assim, engrandecedor. Assim, eu fiquei durante uma semana rindo sozinha e muito emocionada, assim. Foi muito legal. Então essa é a história que eu me lembro. Mas teve várias noivas que choram quando se olham no espelho. Eu tenho várias, mas essa me marcou porque ela tava sem cílios, sem sobrancelha, sem cabelo e toda aquela carga emocional que uma doença como essa traz pra vida de uma mulher, né? Aquilo me marcou muito, foi muito legal. 4. Conta uma história engraçada que tenha acontecido no salão que você trabalha ou com alguma de suas viagens. Gente, eu tenho milhares. Mas eu vou contar uma recente então, tá? Bem recente. Eu tenho várias pra contar, mas uma bem recente. Semana passada eu estava em Búzios. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma veia engraçada muito aguçada. Tipo, não sou uma palhaça, gente. E a gente tava atrasada, o sol tava baixando, a gente foi fotografar um casal de noivos, e o sol tava baixando, a gente tava atrasada e a gente se perdeu. Isso lá na Praia Grande. Quando a gente achou o caminho pra praia, em que a gente virou à esquerda, tinha um protesto trancando a rua. E eu pensei, e todo mundo, bah, e agora o que a gente faz? A gente vai perder o sol porque eles não vão abrir, todos os carros parados e eles não estavam deixando ninguém passar. Nisso eu tive uma ideia, na verdade não foi uma ideia, foi um santo, eu acho que baixou em mim, porque tipo, não tive muito tempo de pensar, que eu li o que estava escrito no cartaz e eu vi que era sobre melhores condições de trabalho e eu entendi que era de profissionais da educação, não eram só professores. E eu abri o vidro e o pessoal que tava comigo achou que eu ia pedir, por favor, abre aí e tal. Não, eu abri o vidro e comecei a gritar junto com o pessoal do protesto e eu tenho uma coisa meio militante, né? E comecei a gritar palavras de aí, vamos lá, botar essa cidade pra frente, porque professor, o salário de professor é uma vergonha. Gente, aquilo virou um carnaval, porque o protesto tava meio xoxo, entendeu? E quando eu comecei a gritar e o noivo entrou na minha e começou a buzinar, o pessoal se emocionou, virou um carnaval, abriu assim aquele mar de gente e a gente passou e foi fazer as fotos. Então essa é uma história recente que aconteceu na semana passada. E todo mundo dentro do carro achou que eu ia conversar com o pessoal do protesto e na verdade eu entrei no protesto junto e super deu certo. E se alguém estava nesse protesto e está assistindo esse vídeo agora vai querer me matar, porque jurou que eu era uma professora indignada, né? Mas foi por uma boa causa, as fotos ficaram lindas. 6. Qual parte você acha mais difícil de ser maquiadora e como fez para ter mais clientes? Porque não é todo dia que as pessoas fazem maquiagem. Como você monta seu preço e se aumentou depois do blog? Um monte de pergunta, né? O que você acha mais difícil de ser maquiadora? Não é ser a maquiadora em si, mas é a instabilidade da grana, né, gente? Porque a gente não tem salário. Eu acho que isso é uma coisa bem difícil. E quando tu aprende a lidar com o dinheiro que entra todos os dias, que o dinheiro entra aqui e sai aqui, a gente não recebe um salário no final do mês, como a maioria das pessoas. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é a instabilidade financeira, porque tem meses que a gente trabalha muito e ganha muito bem, e tem meses que a gente trabalha menos e não ganha tanto assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Como você faz para ter mais clientes? Como você fez? Eu comecei a maquiar, não existia rede social, né, gente? Então eu acho que quem começa agora tem uma super vantagem na minha frente com as redes sociais, né? Consegue se divulgar de uma forma muito mais ampla e atingir muito mais pessoas. Eu, na verdade, usava o comércio da minha cidade. Eu maquiava as vendedoras das lojas de graça no sábado de manhã e dava o meu cartãozinho pra elas distribuírem. Eu dizia, se alguém te elogiar, tu dá meu cartão. E foi assim que eu consegui mais clientes. Eu tive muita sorte porque eu trabalhava com uma grande fotógrafa, que é a Juliana Moscofian, e ela era uma grande referência na minha cidade. Então, o meu trabalho estava exposto nas fotos dela, então todo mundo queria se maquiar com a maquiadora da Juliana Moscofian. Mas hoje, com as redes sociais, eu acho que é o melhor jeito pra conseguir cliente. Eu acho que fazer boas fotos, não fazer Photoshop nas fotos, não manipular as fotos, porque eu acho que a galera vê quando isso é manipulado e fica feio pro maquiador. Mas eu acho que rede social é o melhor jeito. Que mais? Porque não é todo dia que a pessoa faz maquiagem, né? Foi assim. Depois veio os cursinhos de automaquiagem que me ajudaram bastante também, né? Como você monta o seu preço e se aumentou depois do blog? Na época, gente, era muito mais fácil, porque tipo, como eu atendia numa cidade pequena, eu sabia quem era o meu concorrente, quem era o salão, que se a pessoa não se maquiava comigo ia pra aquele salão, e eu tava sempre dentro do preço do meu concorrente. Então não adianta tu querer te basear com o maquiador mais famoso da tua cidade se tu atende num salão de bairro. Não que o teu salão seja inferior, mas é que as pessoas dão bola pra isso, né? Então tu tem que saber quem é o teu concorrente, quem é que tá te tirando o cliente e ficar na média do preço dessa pessoa. Se meu preço aumentou depois do blog, não necessariamente depois do blog, mas como eu fiquei conhecida, minha agenda aumentou muito, meu fluxo de trabalho aumentou bastante depois do blog, consequentemente o meu preço foi subindo também, porque eu não dava mais conta de atender tanta gente, fui criando um trabalho mais exclusivo, mas não teve ligação direta com o blog, eu acho que foi um caminhar natural.
das coisas, assim, até porque meu preço não é nenhum absurdo, não. Hoje eu já quase não consigo mais maquiar por causa das viagens. Eu priorizo algumas noivas, não, eu priorizo noivas em algumas épocas do ano. Então quando eu tô precisando de uma folga das viagens, eu abro a agenda pra noivas, porque eu amo maquiar, né, me faz super bem. 7. Quando você começou o canal, se inspirou em alguém? Imaginava que ia crescer tanto? Existem pessoas que te ajudam hoje com a parte comercial, análise de propostas, essas coisas? E qual dica você dá pra quem está começando? Eu vou começar falando da dica pra quem tá começando. Primeiro, esqueçam a parte comercial que viraram os blogs, porque hoje é trabalho. Eu acho que tu tem que falar sobre um assunto que tu gosta e que tu domina, pensando em ter qualidade no teu conteúdo e não atingir milhões de pessoas e ficar mega famosa, porque, gente, esse não é o caminho. Eu acho que quem tá começando tem que ter persistência, tem que ter muito boa vontade, tem que ter paciência, porque vai trabalhar de graça por muito tempo. E se tu ficar mirando em dinheiro e ter parceiro, nem começa, tá? Porque as pessoas me escrevem assim: Lu, como é que eu faço pra conseguir parceiro? Porque eu criei um blog, daí eu entro no blog da pessoa, ela criou há 2 dias, tem um post, ela já quer ter parceiro. Não dá, né, gente? Tudo é trabalho, né? Eu tenho pessoas que me ajudam, sim, nessa parte comercial, primeiro porque eu não gosto de lidar com dinheiro. Eu tenho dificuldade um pouco pra lidar com dinheiro, eu só gosto de gastar. E não é lance de ganhar, eu tenho dificuldade em cobrar, em colocar preço no meu trabalho. Então eu tenho pessoas que analisam as propostas comerciais, mas tudo passa por mim. Eu só não lido com essa parte diretamente, mas tudo passa por mim. Nada no meu blog, nada acontece no meu blog sem que tenha o meu aval, sem que eu fique sabendo, viu? Se tem um comentário em uma foto, numa rede social, tudo eu sei, gente. Tudo eu sei. Que mais? Se imaginava que eu ia crescer tanto? Nunca! Nunca imaginei que tantas pessoas iam parar pra me ouvir. E fico muito feliz de saber que a gente tem uma energia compatível e tem tanta gente interessada em saber o que tem pra falar, mesmo falando tanta besteira, né? Quando eu comecei o canal, eu me inspirei em alguém? Na verdade, não, gente. Quando tive a ideia de fazer o blog, eu não sabia que já existiam milhões. Eu fui muito inocente porque eu não tinha o hábito de internet. Eu fiz um blog só pra divulgar o meu trabalho e quando eu fui ver realmente, quando eu caí dentro do YouTube, é que eu vi que isso era um universo imenso. Então não teve uma inspiração. Hoje, claro, admiro várias blogueiras, mas na época que eu comecei não tive uma inspiração, uma pessoa que eu mirei, assim. O primeiro vídeo que eu assisti foi da Andressa Goulart, eu achei muito bacana. Mas eu já tava com o meu blog quando eu assisti o primeiro vídeo dela, então não me inspirei em ninguém, mas tenho milhares de blogueiras que eu admiro muito. 8. Seu trabalho aumentou muito depois do sucesso do blog, enquanto? Então, falei antes, né? Eu já trabalhava muito, eu acho que eu trabalhava muito mais antes de ter blog. O que aconteceu depois do blog é que pessoas fora da minha região me conheceram, fora do meu estado, enfim. Então o meu trabalho ganhou outras dimensões, mas eu já trabalhava muito, então em números não aumentou tanto não. Mas em proporções, né, tomou outras proporções na verdade. Ah, legal esse aqui, 9. Lu, a marca LF Pro é sua? Gurias, a marca LF Pro é Luciane Ferraz Profissional. Quando eu fiz, não era. Era uma outra empresa que abraçou a causa comigo e a gente timbrou a imagem com o meu nome, com a marca com o meu nome. Hoje, a distribuidora LF Pro é minha e do meu marido, tá? Mas quando eu criei, não era não. Era só, a gente só colocou a nossa marca junto com uma outra empresa. Hoje é nossa. Por isso tá vindo um monte de coisa boa por aí. Paleta, glitter, mais glitter. Ai, Jesus. Tem que ter mais paciência, tá, gente? Final do mês. 10. Gostaria de saber de onde tu tira tanta inspiração pra maquiar e como tu faz para demonstrar que vai dar tudo certo para suas noivas mais ansiosas. Gente, a inspiração são as pessoas que me dão. Eu acho que ela não tá se referindo ao blog em si, porque o blog eu sento, eu vou vendo as cores, eu vou vendo os últimos vídeos, vou vendo os pedidos de vocês me ajudam muito a criar pro blog, né? Mas clientes, quem me inspira são os próprios clientes, né? Com a roupa, com o jeito, com a conversa, com o local do evento, enfim. Como eu faço para tranquilizar as minhas noivas mais ansiosas? Graças a Deus, Deus me deu o dom da palavra. Então eu sou muito de conversar e sou perguntativa também. Então eu acho que essa coisa de tu conversar, de tu distrair e tal, ajuda muito. Eu nunca tive uma noiva histérica, assim, não me lembro de ter tido nesses anos todos, são quase 16 anos maquiando. Eu não tive uma noiva muito histérica, não, mas eu acho que o lance de conversar, de relaxar, e hoje eu aprendi a criar um ambiente agradável pra elas. Eu não deixo mais ficar 500 madrinhas enquanto eu tô maquiando a noiva. Eu não deixo mais, por exemplo, a noiva não se dá com a sogra, eu maquio a sogra, mando a sogra embora, entendeu? Eu tento criar um ambiente que seja agradável pra noiva, realmente. Eu acho que isso é fundamental. 11. Queria saber quando vem seu baby. Você já disse que quer ser mãe, que queria esse ano. Gente, eu quero muito ser mãe, assim, a minha vontade, graças a Deus, não passou. Mas eu sou muito pé no chão.
E eu tenho muitas responsabilidades fora da minha vida profissional, assim. Eu vou ter meu filho e o meu marido sabe disso, a gente conversou muito porque eu queria muito pra esse ano, mas algumas coisas aconteceram que acabaram adiando os nossos planos. Quando meu pai tiver 100%, meu pai ainda não se recuperou do acidente dele. Então algumas coisas que independem da minha vontade. Quando eu estiver totalmente pronta pra ter uma criança e me dedicar a ela e a esse momento, sem ter outras preocupações e outros problemas, eu vou ter. Eu não vou esperar mais muito não, viu? Porque meu marido já tá com 36 anos, eu já tô me caminhando pros 31, eu acho que é um momento, eu não quero ter um só, eu tenho esperança de conseguir ter 3 até os meus 40 anos, espero que esses planos continuem. Mas eu não sei quando vai ser quando a minha vida se estabilizar realmente, quando o meu pai estiver bem, sabe? Quando eu conseguir me concentrar e não ficar angustiada com outras coisas, assim, sabe? Então, estiver viajando menos, enfim, quando for a vontade de Deus, né? Talvez daqui a pouquinho eu pare de impedir e Deus decida quando vai vir o meu filho, se vai vir um, se vai vir 2, né? Essas coisas. Muita gente perguntou isso, gente, sobre quando eu ia ter meu baby. Tenho muita vontade, minha vontade não passou não, viu? 12. Se você tivesse uma proposta de trabalho irrecusável, você tivesse que deixar o blog, você aceitaria? Hoje eu não aceitaria, porque o blog, os cursos, os meus produtos me dão todo o suporte que eu preciso. Se de repente essa proposta irrecusável viesse no momento da minha vida em que eu estivesse precisando, ou alguém da minha família estivesse precisando, eu tô falando financeiramente, aí eu acho que isso pesaria mais. Mas assim, ó, pra eu largar o blog, gente, pra eu deixar vocês, assim, a coisa tem que ser, né? Então hoje, com certeza, eu posso dizer, pode vir a proposta que for, eu realmente hoje eu não aceitaria. Eu tô feliz com a vida que eu tenho. Hoje eu não trocaria vocês não por nenhum tipo de proposta irrecusável. Eu tentaria sempre encaixar o blog da melhor maneira possível, enfim. Né? 13. Qual era a tua segunda opção de carreira? Gente, eu queria ser vocalista de uma banda de rock, né? Mas assim, a opção de carreira... Quando eu descobri... Eu sempre soube que eu ia ser artista, né? Que eu ia ter essa coisa de falar muito, trabalhar com pessoas. No meu caso, artista sim, porque trabalho com cores, com texturas. Maquiagem não deixa de ser um pouco de artista, né? Eu tenho essa coisa em mim. Eu não sei se de repente eu teria pendido pra fotografia, se eu teria pendido realmente pra música, que eu gosto muito, ou se a vida teria me feito trabalhar no que desce, por exemplo. Eu sou uma pessoa animada. Eu acho que se eu fosse faxineira, eu ia ser uma faxineira muito animada. Eu acho que se eu fosse professora, eu ia ser uma professora muito animada. Mas eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa porque eu trabalho nesse meio há muitos anos. Então eu criei toda a minha personalidade dentro desse trabalho, realmente. Mas eu acho que seria alguma coisa sempre relacionada a pessoas, a público, assim. Eu gosto disso. Sei lá, animadora de excursão, não sei. Alguma coisa, assim, relacionada a pessoas mesmo. 14. Lu, como você se recupera de um dia de muito trabalho? O corpo não reclama? Gurias, tá difícil. Eu não sei se é a idade, ou não sei se o acúmulo de trabalho, se o meu trabalho ficou mais pesado. Porque eu sempre trabalhei muito, mas no outro dia eu tava bem. Hoje eu demoro alguns dias pra me recuperar. As viagens me cansam muito, muito. Assim, eu tento meditar, eu tento me alimentar bem, eu tento escutar uma boa música, eu tento ir pra academia, que são coisas que me fazem bem, assim. Mas tá bem complicado de me recuperar de um dia de muito trabalho. Daí eu não sei, eu acho que o corpo tá me mandando avisos. Os problemas na minha mão que eu tive, lembra que eu falei pra vocês que eu achava que era reumatismo? A gente ainda não descobriu o que é. E da mão foi pro braço, do braço tá nos ombros já. Então a gente ainda não descobriu o que é. E eu acredito que seja o corpo te dando sinais pra eu botar o pé no freio, assim. Mas por enquanto der eu vou levando, porque enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou viajando, é como se eu não estivesse trabalhando, vocês entendem? Eu gosto muito. Mas eu acho que saúde em primeiro lugar, eu acho que a tendência é eu diminuir um pouco o ritmo de trabalho no próximo ano, até pra pensar, quem sabe, talvez engravidar, trabalhando do jeito que eu trabalho não tem como, né? Vou responder mais uma, daí eu vou cortar o vídeo, tá? Daí a gente vai fazer em 2 etapas. Senão fica muito longo, gente. 15. Quero saber como consegue conciliar sua profissão de maquiadora, maravilhosa, coisa mais querida, com a vida de casal e dona de casa, e se você sente que atrapalha um pouco a profissão, casamento, dona de casa. Hoje eu não concilio nada, eu vou levando a vida como dá. Quando meu marido sente que eu tô muito ausente, ele dá uma reclamada, eu tento dar um pouquinho mais de atenção, eu tento trabalhar mais a qualidade do nosso tempo juntos,
como casal do que a quantidade. Porque tem um monte de casal que passa, sei lá, dias junto, mês, semana e não conversa, não tem diálogo. E eu e meu marido, não que a gente seja perfeito, gente, mas quando a gente tá junto, a gente tem uma qualidade de tempo muito boa. A gente conversa muito, a gente é muito amigo e isso ajuda muito. Ele me dá uns puxão de orelha às vezes, tipo, 1 da manhã tu tá ainda no computador e eu tô aqui te esperando pra gente olhar um filme, por exemplo. Então eu tento dar mais atenção, assim, quando ele me chama atenção. Dona de casa, gente, a minha casa é uma zona. Quando a minha secretária vem, querida Lisete, que me ajuda tanto, que limpa minha casa, deixa minha casa um brinco, quando não dá eu vou me virando. Mas como eu viajo muito e meu marido morou sozinho muitos anos, ele também me dá uma ajuda. Se atrapalha, gente, eu não sei viver de outro jeito. Então, enquanto meu marido não reclamar e não fizer botar o pé no freio, eu vou levando assim. Então, por enquanto, eu não concilio nada, mas tá dando tudo certo, viu? Vou mais uma? Aqui, ai, gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? 18. Quem não gosta, passa, né? Vamos lá. Como seu marido lida com suas viagens, compromissos do blog, como conheceu seu marido e o que fez você se apaixonar por ele? Bom, como eu falei pra vocês, por enquanto tá tudo bem, assim, porque a gente tem administrado bem essa coisa da qualidade do tempo, não tanto com a quantidade, então ele não reclama. A gente se fala o tempo todo quando eu tô viajando, assim, o WhatsApp salva, né, gente, muito vida de casal, então a gente se fala o tempo inteiro. Então rola uma saudade, mas daí quando a gente volta, a gente conversa muito, fica bastante tempo junto, é muito tranquilo. Como conheceu seu marido? Gente, eu conheci meu marido na calçada. Calma, eu explico. Eu tava pra entrar num bar com uma amiga e ele tava passando na calçada e a gente se olhou. Ele tava indo pra casa e eu entrei no bar e ele entrou atrás. E daí ele não vinha falar comigo de jeito nenhum, né? Ele é muito tímido. E eu pensei, mas esse homem não vai vir falar comigo, gente. Ele veio falar comigo às 3 horas da manhã. Eu queria matar ele, né? Eu tava no bar desde as 10 horas da noite, né? E aí a gente trocou telefone e ali a gente começou a se falar. Ele morava em Santa Catarina e eu morava aqui. O que me fez me apaixonar por ele é que ele tem toda uma aparência de marrento, tem as tatuagens, cabelo rapado, mas ele é raspado, mas ele é assim, ó, um doce, é um cara atencioso, é um cara de caráter incrível, assim. Ele teve uma criação muito especial do meu sogro e da minha sogra, que são pessoas muito especiais. E ele é um homem realmente admirável e é o que me fez apaixonar por ele, é esse jeito dele encantador. E eu não vou mais fazer propaganda, porque é meu, tá? Cheguei primeiro, tive sorte, né? Fazer o quê? 19. Como você se sente em saber que muitas pessoas se inspiram em você? Como é saber que muitas pessoas te amam mesmo sem nunca ter te conhecido? É relativo àquela outra pergunta de antes, né? Do comecinho ali. Gente, eu nem sei como eu me sinto. Quando alguém me encontra, se emociona, eu penso assim, que momento que eu entrei na vida dessa pessoa? Normalmente é ou porque tinha levado um pé do namorado, ou porque tava com um filho no hospital, ou porque o marido tá... Então, essas pessoas que se emocionam muito quando me encontram, normalmente é porque eu entrei no momento que essa pessoa tava precisando de distração, tava precisando de um pouquinho de alegria. Eu aprendi a entender isso. No começo eu estranhava, parecia que não era comigo, né? Mas quando eu encontro alguém assim que tipo, pede pra tirar uma foto e tal, gente, eu acho muito engraçado, porque parece que é uma amiga que eu não vejo há muito tempo. Eu me sinto... Feliz não é a palavra porque não é o suficiente, mas eu me sinto extremamente realizada, assim, em saber que eu consigo chegar até as pessoas de um jeito tão positivo. E assim, eu não conseguiria descrever em palavras, nem num vídeo, assim, pra vocês, o quanto isso é gratificante. Quando eu tenho a oportunidade de estar com vocês, em encontrinhos, enfim, assim, eu sempre me esforço muito pra que isso aconteça, e é muito complicado, né, gurias, porque eu tô longe e trabalho muito. Mas eu me esforço para que isso aconteça cada vez mais, porque o que eu recebo de vocês é muito, 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 muito maior do que eu dou pra vocês aqui. Parece que o que eu dou é tão pouquinho, gente, perto de tanto que vocês me dão, assim, que eu não saberia nem escrever, mas... Assim, vocês podem ter certeza que eu dou muito valor a isso. Eu acho que é o que eu mais valorizo. Se tu me dissesse assim, Lu, tu não vai mais ganhar 1 centavo, tu não vai fazer um curso, tu não vai mais vender pincel, vai trabalhar de graça no teu blog todos os dias, assim, eu vou dizer pra vocês que eu topava. Tanto assim que isso aqui me faz bem, que essa troca que a gente tem me faz bem. Então eu não sei nem o que falar, na verdade, pra dizer como eu me sinto, né? 20. O tempo que tu levas para fazer uma make, agora de trabalho, ó. Quantos clientes mais ou menos tu consegue atender para um mesmo evento? Gente... Eu gostaria de levar 30 minutos, tá? Eu gostaria de levar 30 minutos pra fazer uma make. É meu sonho fazer 2 maquiagens por hora. Mas, uma vez, enfiaram tanta cliente na minha agenda que eu fiz 4 maquiagens por hora. Eu levava 15 minutos mais ou menos pra fazer uma maquiagem. E aí, desde aí, todo mundo queria que eu maquiasse sempre em 15 minutos. Então, minha agenda tava sempre explodindo porque uma vez eu consegui, mas é muito ruim trabalhar assim.
trabalhar sob pressão. Porque conversando do jeito que eu converso, a maquiagem tem que ficar impecável, né? E atendendo nessa produtividade eu acabava o dia assim muito mal. Eu já cheguei a atender 44 pessoas numa tarde. Quem trabalha comigo sabe que isso é verdade. Depois que as minhas mãos ficaram ruins, eu não atendo mais que 2 pessoas por hora, porque eu não consigo mais. Infelizmente, gente, eu sou uma senhora caquética, eu não consigo mais. Então hoje, meia hora com o cílio postiço, tá? Antigamente era 15 minutos, agora não é mais. Antigamente, no começo do ano ainda conseguia fazer essas coisas, né? 21, gostaria de saber qual é a parte legal de ser blogueira e a parte chata. A parte legal são vocês. É a interatividade, são os comentários, a energia, a motivação. A parte chata é o que acontece fora, na verdade, da internet em relação... que eu tenho uma vida fora da internet, então eu gostaria de me dedicar mais ao blog, então eu me sinto muito cobrada por mim e por vocês também. Tipo, às vezes não consigo colocar vídeo no ar, eu vejo que vocês ficam chateadas e eu fico muito chateada, eu fico angustiada. Então se eu não tivesse essa cobrança minha mesmo, essa angústia, eu acho que eu seria uma blogueira mais feliz. Ou se eu tivesse tempo pra deixar sempre o blog em dia e os vídeos em dia, eu seria uma blogueira mais feliz. No momento é isso, porque como eu não tenho problema com trollagem, essas coisas assim, minha vida de blogueira é muito tranquila, então o que eu tenho pra dizer de parte chata é isso mesmo, tá? Mas assim, se eu trabalhar menos ano que vem, vai refletir no blog. Vocês vão ter mais conteúdo. 22, tá acabando, tá? Como você se resumiria a sua relação com seus pais da infância e da atualidade? Mudou muita coisa? Não sei resumir a minha relação com os meus pais, porque eu teria que falar muita coisa, então não seria resumindo, assim. Hoje, como adulta, eu não sei, eu acho que o filho que é bem criado, na vida adulta, ele sabe e faz de uma forma natural, que ele sabe que ele tem que cuidar dos seus pais. Então eu tenho uma relação inversa hoje. Com a minha mãe menos, que a minha mãe é uma pessoa extremamente independente, pra frente, ativa e feliz, então é muito tranquilo. Com meu pai ele precisa mais dos meus cuidados depois do acidente. Mas é mais uma relação de filho, pai pra filho. Hoje eu me sinto invertido, hoje eu não preciso mais dos meus pais financeiramente, não preciso mais dos meus pais, tipo, sou uma pessoa independente, mas eu sinto que eles precisam mais do meu carinho, mais da minha presença, então é muito difícil falar numa relação resumida. Na infância, a lembrança que eu tenho é da minha mãe trabalhando muito, incansavelmente, e hoje adulta eu acho que eu peguei essa coisa do que a minha mãe tinha da disposição pro trabalho e trouxe pra minha vida. Então eu tenho uma relação muito boa com eles hoje, adulta, mas eu acho que é uma relação invertida, sabe? Morro de saudade, queria conseguir ficar mais perto deles, aproveitar mais eles, mas isso também tá nos meus planos, porque a gente mora em cidades diferentes, né? Mas resumindo, uma relação muito boa, assim, eu acho que se todos os filhos valorizassem os seus pais como eu valorizo os meus, a gente não ouviria tantas barbaridades por aí, né, gente? Mas tudo é uma questão de criação. 23. Queria saber qual cidade que você foi mais bem recebida e o que mais te irrita nos cursos. Eu nunca fui mal recebida em nenhuma cidade. Mas eu vou falar da cidade que mais me surpreendeu, então, não pelas pessoas, porque eu sempre fui muito bem recebida, mas o Espírito Santo era uma cidade que eu não esperava tanto quanto eu recebi lá. Tudo, gente. O Espírito Santo é lindo demais. E a gente aqui no Sul, a gente não sabia que a gente não tem essa cultura de ouvir dizer, nossa, vamos tirar férias no Espírito Santo. E é lindo demais. Eu fiquei muito surpresa com o Espírito Santo, queria morar lá, inclusive. E o que mais te irrita nos cursos? Não tem uma coisa que me irrita, assim, tipo, ai, quem faz isso me irrita muito. Eu fico triste quando as pessoas se atrasam muito, porque daí perde um pouquinho da aula, eu sei que acontece às vezes, mas não tem uma coisa que me irrita, que aconteça com frequência e que me irrita nos cursos, gente. Não tenho o que falar pra vocês, assim, eu sou muito feliz quando eu tô dando aula. Mesmo estando longe de casa e tal, vocês sempre compensam, meus alunos são muito legais. 24. Você pretende fazer mais diversas parcerias, o que acabaria te distanciando da profissão, ou quer continuar esse ritmo maquiadora, blog, cursos e produtos? Gente, o que o futuro me reserva, eu não sei. Eu trabalho para que meu blog seja cada vez melhor, para que eu atinja cada vez mais pessoas, para que mais marcas queiram vincular seu nome à minha imagem. Mas eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, tu entende? Ou fazendo coisas que façam com que meu blog perca a sua identidade. Porque eu acho que quem tá lá porque se identifica com isso. Eu acho que qualquer coisa que venha pra somar, o próprio nome já diz, né? É pra agregar o blog, não pra fazer com que o blog se perca. E eu sou muito concisa, muito pé no chão em relação a isso, assim, muito firme, assim, em relação a isso. Então, tomara que meu blog cresça muito, que mais gente queira fazer parceria, mas eu não pretendo mudar
a cara do que é hoje, a proposta do que é hoje. Não pretendo fazer coisas diferentes do que eu faço hoje, não. Tipo, que vocês não se identifiquem mais, sabe? Não é essa a minha intenção. 25! Lu, você tem um salão? Onde você arruma suas noivas? Não tenho. Tive uma vez, foi uma furada, porque não foi sozinha, foi com um monte de sócia, daí uma trabalha mais que a outra, daí aquelas função, né? Não tenho salão. Eu, graças a Deus, eu tenho amizade com um monte de gente do meio, então as pessoas sempre abriram suas portas para que eu pudesse atender meus clientes. Então eu tenho um lugar onde eu atendo em São Sebastião do Caí, um lugar onde eu atendo em Bom Princípio, um lugar onde eu posso atender em São Leopoldo, um lugar onde eu posso atender em Porto Alegre, mas salão meu mesmo eu não tenho e não pretendo ter não, viu? Porque eu pretendo ter um dia uma escola. Mas a gente já falou sobre isso, né? Ufa, Jesus, se tu ficou comigo até o final, parabéns, tu é guerreira. Mas eu sei que muita gente gosta desse tipo de vídeo, quer saber um pouquinho mais sobre a minha vida, enfim. Eu tentei ser o mais clara, o mais sincera possível. Espero que vocês tenham captado essa energia aí com vocês. Obrigada pra quem mandou suas perguntas, mesmo as que não foram respondidas. Numa próxima, quem sabe, eu vou abrir de novo daqui a um tempo, a gente abre pra fazer um novo vídeo. Certo, bonitas? Obrigada por terem ficado comigo até o final. Certo, eu sei que eu falo pra caramba, né? Mas se vocês estão aqui, eu sei que é porque vocês gostam também, porque se identificam, enfim, né? Aquela energia que a gente troca que é sempre tudo de bom. Obrigada, bonitas. E até o próximo vídeo sobre o assunto, ou até o próximo vídeo de maquiagem. Dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!